HIV não tem cara, mas se tivesse uma faixa etária, nos dias de hoje, seria um jovem com idade entre 20 e 34 anos. Segundo o Boletim Epidemiológico HIV/AIDS 2019, divulgado pelo Ministério da Saúde, mais de 52% dos casos diagnosticados entre 2007 e 2018 ocorreram entre jovens. E se estima que até 21% das pessoas infectadas não sabem que tem o vírus. Para alguns especialistas, o fato dessa geração não ter vivido nos anos em que ter HIV significava morrer por conta da AIDS leva a um descuido maior. Para outros, a sensação de imortalidade conduz naturalmente à falta de prevenção. Hoje a gente vai conversar sobre esses dados e a vivência de ser soropositivo e jovem no Brasil. O Sala de Convidados está começando. Na hora do vamos ver, né? Ninguém quer usar camisinha, acho que na pele é mais gostoso. A profilaxia, quando você tem sexo desprotegido, você pode fazer 72 horas após. Nem sempre a gente se sente seguro para revelar a sorologia, né? Com o tempo, eu fui ressignificando esse viver com HIV. Comigo no estúdio para essa conversa, Fernando Costa da Silva, ativista e membro da Rede Jovem Rio. Cláudia Moura, professora adjunta do Instituto de Medicina Social da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E Wagner de Almeida, coordenador de projetos da ABIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. E você também pode participar dessa conversa. Mande as suas perguntas e comentários pelo WhatsApp 021 99701 8122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. E se na melhor fase da sua vida você se descobrisse soropositivo? Juventude é uma fase da vida ou um estado de espírito. Ser jovem é viver sem se preocupar com o amanhã. É curtir a vida doidado, se aventurar por aí e se jogar. Quem nunca, né? Alguns também acreditam que significa se arriscar. E é aí que mora o perigo. Um impulso, uma decisão sem pensar, e lá se vão consequências para uma vida toda. Namorar todo mundo gosta, ainda mais quando se é jovem, com todos os hormônios fervilhando no corpo. Mas quem se cuida na hora da relação sexual? O que fala mais alto? O cuidado com a saúde ou o calor do momento? Na hora, sim, ninguém pensa, né? Na hora do vamos ver, né? Ninguém quer usar camisinha, acho que na pele é mais gostoso. Pensar e optar pelo uso do preservativo pode ser o segundo decisivo entre o resultado positivo ou negativo para HIV. Nas ruas, as opiniões se dividem sobre a melhor maneira de se prevenir do HIV. Acho principalmente são os pais dentro de casa. A escola só é um cumprimento. Os pais que têm que ensinar os filhos, não a escola. As escolas hoje são as maiores culpadas porque ficam incentivando o jovem a fazer sexo antes de casamento, ensina muitas coisas erradas. A escola educa o cidadão para o mundo, para a vida. Então é fundamental a gente ter esse tipo na escola desde cedo, né? A educação sexual ser pauta. Eu acho que não é falta de informação, né? Mas descuido. Estudos apontam um aumento expressivo na detecção de AIDS entre os jovens de 20 a 24 anos. Só nessa faixa etária são 113% de novos casos no período de 2007 a 2017. O crescente número de jovens que contraíram o vírus nos últimos anos mobiliza as ações do Ministério da Saúde para conscientizar a juventude sobre a gravidade da infecção. Ainda não tem cura, mas tem tratamento. Previna-se. Faça o teste de HIV regularmente. Você foi exposto a uma situação de risco e aí bateu aquela dúvida: foi infectado ou não pelo HIV? Primeiro passo, procurar uma unidade básica de saúde. A gente veio aqui para a Clínica da Família para fazer o teste rápido. E quem vai fazer sou eu. Vem comigo. Você que é jovem, às vezes sem paciência para esperar, fique tranquilo, o teste é bem rapidinho. Em 10 a 15 minutos fica pronto. É discreto e o acolhimento preserva a nossa privacidade.
O teste só é realizado se você estiver preparado para o resultado. Uma profissional de saúde faz o aconselhamento pré-teste e orienta sobre a prevenção combinada. Ou seja, se você teve uma relação desprotegida, existe a possibilidade de iniciar a terapia de pós-exposição. A profilaxia, quando você tem sexo desprotegido, você pode fazer 72 horas após ocorrendo o sexo desprotegido. Pode ir a qualquer unidade de saúde para poder fazer a medicação. Você faz 28 dias, faz o teste rápido antes para poder ter alguma confirmação e faz a medicação com o acompanhamento, tá? Mas tem que ser no máximo 72 horas, depois perde a eficácia. Outra alternativa é a terapia de pré-exposição. Ela funciona para alguns grupos prioritários, profissionais do sexo, pessoas que se expõem muito, sem camisinha, e aí ela é encaminhada para uma unidade de referência, lá é feito todo um aconselhamento, verifica como é o perfil e é oferecido após alguns exames. Entre a euforia e o entusiasmo da idade e os agravos e a complexidade do que é viver com o vírus, a liberdade de escolha passa pela conscientização. Afinal, Tem que sempre se proteger, porque doença não tem cara, né? Gente, primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. E que bom a gente poder ouvir a pessoa dizendo que a doença, a AIDS, quando se desenvolve hoje, não tem mais a mesma cara que tinha no início dos anos 80, nos anos 90. Fernando, eu queria começar com você. Você se descobriu infectado há cerca de 6 meses. Isso. Eu queria saber com você como é que está sendo esse momento, como é que foi receber essa notícia e como é que você está lidando, o que mudou na sua vida? Então, bom dia. Lidar com o HIV é uma questão de uma luta diária, né? Porque quando a gente recebe o diagnóstico, o primeiro momento que passa pela nossa cabeça é assim, minha vida acabou. Mas não, quando eu recebi o meu, eu fiquei tranquilo, porque eu já desconfiava, porém eu queria ter essa certeza de que eu estava infectado, mas no momento eu mantive a minha calma, mantive a minha tranquilidade, busquei referência. No mesmo momento eu já perguntei se eu já iria começar meu tratamento, porque tem lugares que você começa o tratamento de imediato, outros você espera um período. Aí foi quando eu fui conversar com a médica e a médica falou para mim que eu precisaria fazer alguns exames antes de começar o tratamento. Após um mês eu comecei o meu tratamento, aí perguntou se eu estava bem, se eu estava aceitando bem o diagnóstico. Eu disse que sim, porque hoje em dia ninguém mais morre por causa de AIDS ou HIV, porque existe o tratamento. A gente, hoje em dia, as pessoas morrem porque deixam doenças oportunas entrar, né, janelas imunológicas abertas para outras infecções, e com isso eu posso viver tranquilamente. Vamos falar dessa vivência aqui ao longo do programa. Cláudia, um dos entrevistados, um senhor, ele fala do papel da escola. Eu queria saber com você qual é o peso de se ter um conservadorismo na hora de se tratar as questões da sexualidade. No que isso pode ter a ver hoje com o aumento entre os jovens do número de infecções? Yasmin, a questão, eu acho que é bom lembrar, né? São 4 décadas de epidemia, é bom lembrar o quanto houve de investimentos, tanto do Ministério da Saúde quanto do setor, né, educação, enfim, religião, sociedade civil. Houve uma série de pactuações importantíssimas que deram como resultado a proposição e a continuidade de programas, como, por exemplo, saúde e educação nas escolas, né, que são, né, intersetoriais e que se propunham tratar questões que são vitais para a preparação desses adolescentes, né, para estar no mundo, para enfrentar tanto violências, abusos, o aprendizado da sua sexualidade, né? Não só a evitação das doenças, mas, né, entender, né, sobre a anticoncepção e etc., sobre direitos. Então, houve um momento em que eu diria houve uma continuidade nesses programas que vai mais ou menos desde, ao longo da final da década de 90 e ao longo dos anos 2000. E aí essa continuidade me parece que contribuiu para que essa geração que hoje em dia, né, mais adulta,
que conhece, né, os meios de prevenção, etc., tenham, né, se protegido, né, que o Brasil tenha evitado novas infecções naquela época. Mas acontece que com uma certa desmoralização, uma certa descrença, né, nesses programas por conta, né, de eu diria, uma campanha, né, para retirar, né, que se fale de gênero e sexualidade nas escolas por motivos religiosos, políticos, etc., significa uma perda de oportunidade para garantir mais uma geração que sabe lidar com as situações de risco, de vulnerabilidade, que conhece os seus direitos. Ainda mais se você não tem uma epidemia exposta, né, fisicamente nas pessoas, né? Wagner, você já convive com a questão da HIV/AIDS, observa a questão do HIV/AIDS desde o início, lá dos anos 80, você observa e trabalha com isso. Eu queria um comentário seu sobre o que mudou, né? Já trazendo um pouco dessas questões que a Cláudia colocou. Como é que você vê esse momento presente, resultado do quê? Bom dia, em primeiro lugar, e o programa realmente traz questões do sistema que estamos vivendo, né? A epidemia do HIV e AIDS, juventudes e em população em geral, o que nós temos hoje, né, no final de dezembro de 2019, é um retrocesso dentro da epidemia. Se nós entendermos que a epidemia, ao iniciar-se no Brasil por volta de 1983, quando foram os primeiros casos surgindo, e em 2019 nós vermos o que nós conseguimos alcançar dentro da década de 90, 2000, 2010, 2015, chegar em 2019 com esse retrocesso governamental da saúde, da escola, das juventudes, o que você me pergunta, eu te digo, nós estamos num retrocesso que as pessoas não podem imaginar. Não sou pessimista, eu sou realista. Isso é o que nós, trabalhando diretamente, né, com juventudes, o tema do programa, né, e o meu projeto também trabalha diretamente com jovens de todas as classes, né? Então, eu me assusto muito quando eu escuto pessoas dizendo a culpa é do jovem, né? Porque o jovem é inconsequente, o jovem ele acha que não tem, o amanhã dele é forever. Não, não é verdade, né? A coisa a responsabilidade parte de todos, né? De dentro das famílias fundamentalistas, onde falar sobre sexualidade não é possível, famílias que também não ligam em falar isso, mas também não falam, e onde o jovem tem aprendido a sua sexualidade. Jovem tem tesão, jovem gosta de fazer amor, jovem gosta de beijar, e como nós vamos educar, eu não gosto nem dessa palavra, educar, porque vem muito de uma linha vertical. Eu gosto muito de trabalhar na linha horizontal, onde eu perpasso por eles, eu aprendo com eles, né? E há um diálogo, e nesse diálogo há uma mistura, há ingredientes que você pode realmente falar a voz do jovem, o jovem se fazer entender pela sua voz de experiência, né? E você ter um respeito pelo jovem, coisa que às vezes eu vejo os que estão mais, a academia, às vezes, as pessoas que se dizem as detentoras do saber, elas acham que as pessoas têm que ouvi-las. Elas não escutam as pessoas. E no momento que nós estamos vivendo, nós temos que escutar as pessoas. Agora, é interessante a gente trazer aqui algumas questões da matéria. Assim, primeiramente, Fernando, eu queria que você me dissesse como é que você se sente vendo essa matéria. Eu, como jornalista, eu percebo uma dificuldade muito grande, na grande mídia principalmente, em lidar com o assunto e se manter atualizado sobre os termos, sobre as delicadezas de se colocar. Porque durante muito tempo, por exemplo, se misturava HIV e AIDS. Sim. E hoje é muito importante dizer que quem tem HIV não necessariamente desenvolverá a AIDS. A AIDS é a doença, né? Eu queria saber para você como é que você percebe, quando você assiste uma reportagem como essa ou outras na grande mídia, o tratamento, até pensando que há 6 meses atrás você devia verificar esse tema com outro olhar, né? Como é que você se sente antes e depois? Então, meu antes era um olhar assim que tudo era a mesma coisa, né? O HIV/AIDS era a mesma coisa, se está infectado, vai morrer logo. Mas após estudos, após receber meu diagnóstico, eu percebi que
o HIV é o vírus e a AIDS é a doença instalada propriamente dita, né? E a vivência que as pessoas hoje têm é que é uma coisa assim que é o fim do mundo, né, para muitos. Então, acho que a primeira coisa que atacam nas pessoas é a saúde mental. A mente fica totalmente perturbada, as pessoas pensam logo no suicídio, porque realmente tem profissionais que quando dão um diagnóstico, não sabem dar o diagnóstico, né? Eu já passei por um caso, isso há muitos anos atrás, não vou esquecer nunca, quando eu fiz o meu primeiro exame de HIV, que uma pessoa, ela chegou e falou assim, fui buscar, e ela falou, você que é o Fernando? Aí eu olhei e falei assim, tá aqui. Eu, naquele momento, eu pensei assim, na época que você falava, tô contaminado, vou morrer. E o meu exame estava totalmente normal, ou seja, as pessoas elas têm que ter o cuidado de dar um diagnóstico para a pessoa, porque você não sabe como aquela pessoa vai lidar com aquilo, né? Então é por isso que quando a pessoa dá o diagnóstico, é bom ter um médico, ter um psicólogo, ter um assistente social para você dar... Tem até uma normatização disso, não tem? Para poder amparar. Por favor. Eu acho ótimo. Particularmente. Dar um aconselhamento para a pessoa que aquilo ali para ela, de início, vai ser difícil, mas tendo aquele acompanhamento, tendo toda aquela certeza de que tudo vai ficar bem, a pessoa vai sair dali melhor, né? Então, tem pessoas... o começo de alguma coisa, né? É o começo, você está começando uma vida nova. Você vai se direcionar de uma determinada maneira a partir desse pontapé inicial, você né? segurar na mão da pessoa e fala, vem comigo, como a gente diz aí fora, vem comigo no caminho, eu te explico. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. Cláudia. Na matéria é falado, né, de uns medicamentos que são importantíssimos para a prevenção, né, da transmissão do vírus, quer seja numa situação de exposição, né, como explicou a enfermeira, né, que o medicamento pode ser tomado até 72 horas depois da exposição. Essa estratégia é chamada de PEP. E tem aquela outra, né, que é quando você toma um medicamento que também é antirretroviral, né, antes de situações, né, que você pode vir a estar exposto. Você se previne, pode usar camisinha também, né? Pela PrEP. Então, diretrizes internacionais falam que não é para abrir mão da camisinha, é um complemento, etc. Mas é isso. Como a PrEP, né? Como as pessoas se apropriam, já é outra história, né? Porque a tecnologia, a sua eficácia, enfim, está comprovada e isso é muito bom. São avanços, são, eu diria, singularidades dessa década da epidemia. Portanto, a gente acho que não precisa debater muito se precisa ter uma cara, né? Ou não. Agora, como estamos agora, né? Vamos daqui para frente, né? Tem um leque de estratégias, né, de biomédicas que vem abrir uma certa esperança para a prevenção de novas infecções, né, que é o que chamam de prevenção combinada. O que me preocupa, e estou puxando também para a tua fala, que eu acho que é fundamental, é que quando se dá uma certa ênfase, uma super ênfase, na verdade, nessas tecnologias biomédicas, parece como que se esses processos de comunicação, esses processos relacionais e também do que aparece na grande mídia, é como se eles fossem um pouco menos importantes, como se não perdessem ênfase. Então, só para arredondar o comentário, o aconselhamento para IECTs, né, e HIV, ele foi, eu diria, uma tecnologia relacional que já foi muito amplamente cultivada entre os profissionais da saúde, com treinamento, com capacitação, com atualizações. Mas isso está meio que se diluindo. E eu acho que é tão importante contar com esses medicamentos quanto com profissionais. Não deixar tornar tabu de novo, com né? Uma atitude porque a gente estava indo na contramão suficientemente já do tabu, né? As coisas precisam ser ditas, precisam ser faladas abertamente para que haja conhecimento sobre isso, né? E sobre o marco tanto de direitos, de empatia, né, de escuta. Sim. E, obviamente, tendo muito cuidado com a forma isso. Que vai falar. Tem um cuidado ético. Na verdade, né? Tem uma empatia, né? Tem como você vai falar com a pessoa, como você vai direcionar a pessoa da forma que ela vai receber, né? Então, você tem que se colocar no lugar da pessoa, que dali para ela
O mundo pode estar acabando. Inclusive com quem tem resultado negativo, Fernando. Pode ter resultado negativo também. Ontem, no Centro Cultural Banco do Brasil, nós lançamos essa campanha Direitos Sexuais são Direitos Humanos. Se nós partirmos desse princípio, né, que todo profissional, né, que foi treinado a receber você como uma pessoa humana e não como um objeto. A ser julgado, né? Ser um objeto a ser julgado. Né? Né? As coisas têm que mudar, porque toda vez que nós colocamos a epidemia, principalmente do HIV, né, do HIV e AIDS, dentro da sexualidade, as pessoas passam a ser promíscuas. Se você contraiu este vírus, como aquele senhor logo no início disse que a escola ensina ao jovem fazer sexo. Deu vontade de rir, porque não é verdade. O jovem aprende a fazer sexo em qualquer outro lugar, e às vezes, por último, na escola. Né? Até por causa dos métodos éticos que têm as escolas. Nós temos que partir de um princípio, gente, que é o preconceito, o estigma e a discriminação é que levam esse tipo de comportamento de profissionais de saúde, principalmente, que é a base, é aquela pessoa que entrega os resultados às pessoas que vão fazer esses testes, sabe? Essas pessoas têm até treinamento, como treinamento técnico, mas não tem o treinamento emocional de solidariedade, de respeito pelo seu igual, pelo seu próximo. Então, nós temos... E piora isso vai piorando de classes sociais, de etnia, de gênero, principalmente se é uma mulher trans, ou uma travesti, ou um homem trans, que vão fazer esses testes, ainda são mais ainda... Quase como se julgasse que é um castigo, né? Mais discriminados. Mereceu. Então, nós temos que trabalhar muito isto dentro desse sistema de saúde, fazer treinamento realmente sobre solidariedade, sobre discriminação, sobre técnica de abordagem, porque eles não sabem. Eles olham para você e te pré-julgam. Eles não julgam mais, eles te pré-julgam. Julgam através de um livro chamado Bíblia, julgam através de comportamento, julgam através da moral e bons costumes. E é importante salientar que nunca deveria ter existido, e hoje já está dito e falado, mais que repetido, que não existe grupo de risco, né? Agora, eu queria trazer uma questão, Wagner, o tratamento HIV/AIDS no Brasil já foi considerado mundialmente uma referência, né? Um dos melhores do mundo. Continua estando entre eles. Agora, assim, é muito importante dizer que ele acontece a partir de um movimento da sociedade civil, de pressão, através da justiça, que pressiona realmente o governo a se organizar e desde então vir um programa de Estado, o que é maravilhoso. Eu queria que você trouxesse para mim qual é a importância da organização da sociedade civil para amparar toda essa trajetória histórica aí da questão HIV/AIDS no Brasil. É muito bom essa questão que você trouxe, porque todo mundo fala na questão biomédica, quando na verdade foi a sociedade civil organizada que começou o processo do combate da epidemia. Não foi um combate biomédico. As farmácias, a indústria farmacêutica só chegou para ficar mais rica ainda. Mas foi a sociedade civil que se organizou para que médicos, enfermeiras, técnicos pudessem, famílias pudessem organizar e fosse o enfrentamento da epidemia. Porque nós falamos hoje em dia muito nos antirretrovirais, né? Mas nós esquecemos que foi a sociedade civil, não foi a biomédica, não foram médicos que iniciaram a luta contra o HIV e AIDS. Isso é uma coisa da sociedade civil, foi organizando-se, sabe, que nós conseguimos trazer a epidemia para as mídias, porque até então as pessoas morriam no anonimato, morriam no silêncio. Como nós temos uma campanha chamada Silêncio igual à morte, as pessoas morriam no silêncio, os diagnósticos, os óbitos não eram, até então, antes de ter o conhecimento sobre o HIV. Até começar a atingir pessoas muito famosas e muito conhecidas de outros quando a nichos mídia, sociais. O Rock Hudson, no Brasil, Cazuza e outros tantos famosos, Sandra Breia, na época, são pessoas que realmente estavam muito na mídia na época. Aí chama atenção para essa questão. Chamaram atenção. E aí a Bia, principalmente, a Bia, foi uma das pioneiras no Brasil com os GAPAs também, ir para Brasília, questionar o Ministério da Saúde, né, ajudar o Ministério da Saúde a criar um programa para pessoas vivendo e convivendo com HIV e AIDS. Porque todos nós aqui dentro desse estúdio,
sabe? Somos soropositivos sociais. No dia que nós conseguirmos perceber que todos nós somos soropositivos, positivas, né? A epidemia vai ter uma outra cara. A cara que o Fernando acabou de falar, da enfermeira, da pessoa que como o trata, mostrando o exame dele, sabe? Outras pessoas que não estão treinadas. Nós vimos uma enfermeira aqui agora, né, falando sobre as 72 horas, sabe, o seu tratamento, mas ela não disse aonde você busca esse tratamento no Brasil atualmente. Não, então, na clínica da família. A gente foi não todas as clínicas da família. Isso, então, é uma questão, né? Assim, de se realmente tratar na atenção básica o acesso, né, que acaba sendo o grande gargalo. Exatamente. Vamos falar mais um pouquinho disso no próximo bloco. Eu só queria, antes de terminar esse bloco, Cláudia, você comentou comigo sobre um jogo que a Fiocruz criou. Eu queria que você falasse um pouquinho desse jogo e vou pedir para a produção colocar também o link desse jogo para quem quiser conhecer. Pronto, acho importante lembrar isso, dentro dessa saga de iniciativas para falar de sexualidade, que são, né, que foram voltadas para que esse não seja mais um tema tabu. E, portanto, falar de sexualidade nos possibilita falar de doenças que fazem parte, né, da atividade sexual. Tem um jogo que começou em 1995, que é chamado de Zig-Zags, que é um jogo que inicialmente era de tabuleiro, que permitia e propiciava a conversa e a apropriação de informações básicas sobre a infecção e sobre como é que é viver com a infecção e o que pode ser feito enquanto compromisso individual e social. Então, esse jogo já passou por várias atualizações através da conversa e da pesquisa junto com alunos de escolas, né? Ouvindo o que eles perguntam, o que eles precisam saber. Então, a última atualização desse jogo é de 2009 e ele está disponível para, né, profissional da saúde, agente comunitário de saúde, professor, inclusive para os pais que querem fazer, né? Fica a dica aí, pessoal, entrar na internet, buscar esse jogo para ter também informação e meios de conversar, de dialogar com as gerações mais jovens, né? Aliás, jogo é um bom caminho para fazer isso. No link deve aparecer onde tem o download, né, do arquivo, ou pode ser solicitado um CD para o e-mail, né, monteiro.simone.fiocruz@gmail.com. O link, no caso, é do IOC, o pessoal já vai acessar lá diretamente e vai conseguir essas informações. Eu preciso dar uma interrompida na nossa conversa rapidinho. O Sala de Convidados faz um rápido intervalo. Não sai daí que a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre HIV e juventude. Comigo no estúdio, Fernando Costa da Silva, ativista e membro da Rede Jovem Rio. Cláudia Moura, professora adjunta do Instituto de Medicina Social da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E Wagner de Almeida, coordenador de projetos da ABIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. E você também pode participar dessa conversa. Mande as suas perguntas e comentários pelo WhatsApp 021 99701 8122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Foi-se o tempo em que se descobrir soro positivo era uma sentença de morte. Hoje, com tratamento e uma boa rede de apoio, é possível viver com qualidade depois do diagnóstico. Descobri o resultado reagente para o HIV em fevereiro de 2017. Para mim foi uma surpresa muito grande, porque quando eu fui fazer o teste, eu não esperava isso, então foi assim um grande susto para mim no momento, né? Não foi fácil receber esse resultado, vai ter um desespero assim na hora, um pânico, sabe? Porque não é fácil receber essa notícia, porque a gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Assim, eu pelo menos nunca me imaginei nessa realidade. E foi um baque. Foi um baque porque esse clichê é a maior verdade. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, com alguém próximo, né? Com meu irmão. Nem sempre a gente se sente seguro para contar, para revelar a sorologia, né? É um processo muito difícil, justamente por conta do estigma, por medo de ser rejeitado, por medo de sofrer algum tipo de discriminação. Eu fiquei assim, nossa,
Ele agora vai viver doente, uma gripe acabou. Fiquei muito preocupada. Quando a gente fala sobre qualidade de vida, né, a gente não pensa só na questão do tratamento, da medicação, mas de toda uma rede de suporte mesmo, entende? Então, eu acho que isso é de fato muito importante, inclusive para a questão do início da medicação. O início foi difícil, entendeu? É um sofrimento óbvio que para a pessoa, mas também para quem está ali ao redor vendo o sofrimento dele. A primeiro mês assim de medicação, todo dia ele falava comigo. Eu acho muito triste porque eu vejo pessoas que não têm isso, sabe? Eu tentei a todo momento não interiorizar esse estigma. E aí a forma que eu encontrei foi estudando, foi lendo muito a respeito do HIV, justamente para poder desconstruir toda essa crença, esse imaginário social que existe e que a gente acaba carregando, querendo ou não, pelo menos no início. Então foi lendo muito e estudando a respeito que eu consegui me livrar disso e perceber que não, que tipo, eu não tenho culpa, sabe? Que é uma questão estrutural e que tipo que eu não devo me culpabilizar porque isso não vai levar a nada, sabe? Eu acho que eu precisava ter uma postura crítica frente a isso, para combater também esse estigma. Então, com o tempo, eu fui ressignificando esse viver com HIV. Hoje em dia, o meu irmão leva bem e ele fez desse episódio, dessa condição, uma munição. Hoje, eu consigo viver minha vida normalmente. O HIV, ele é um aspecto da minha vida, mas é um aspecto indetectável. Então, saber que eu não vou transmitir o vírus para ninguém me dá uma outra perspectiva de vida, sabe? De possibilidades. Então, eu acredito que falar sobre HIV, falar sobre AIDS, para mim, vai ser algo cada vez mais natural e que vai me dar forças para continuar e de produzir vida mesmo, de dar a oportunidade das outras pessoas perceberem que é possível viver com HIV, mas sabendo que não é fácil, é possível viver e viver indetectável, sem transmitir para ninguém. Pensar que nunca vai acontecer com a gente, eu acho que isso passa pela cabeça de todo mundo, Sim. né? Você pensava assim também, Fernando? Pensava, isso nunca vai acontecer comigo, passa longe de mim e acaba acontecendo. É como foi na reportagem o Guilherme falou. Hoje, viver com HIV não é mais tipo assim um tabu. Você pode viver tranquilo, indetectável, você não transmite mais o vírus, né? Você tendo todo o acompanhamento de médico, de psicólogo, todo acompanhamento de também, às vezes, de nutricionista, a gente precisa, entendeu? Porque muda um pouco a nossa alimentação. E apenas assim, é mais um ponto na nossa vida para a gente levar. Agora, ele fala ali do quanto que ele foi buscar informação sobre isso, ele faz vídeos na internet sobre isso, se engajou. Aliás, isso é muito comum, Sim. Né, Wagner? As pessoas geralmente se engajam na causa, porque é mais do que uma infecção, se torna uma causa. Elas se tornam engajadas após o diagnóstico. Antes, as pessoas são poucas que se engajam realmente ao HIV, porque o HIV... A epidemia do HIV e AIDS, ela tem um estigma muito grande. Então, todas as pessoas envolvidas ainda, trabalhando diretamente com a epidemia, ou a pandemia, né? Ela carrega, ela tem que ser muito forte para poder carregar esses sacos de cimento morro acima, entende? Porque essa metáfora é muito boa, porque ela é muito pesada. Aonde você vai e você diz, eu estou eu estou acompanhando colegas, eu estou trabalhando com, sabe? As pessoas sempre, as que ainda não estão infectadas, ou as preconceituosas, as pessoas que vêm com uma carga de estigma e discriminação em cima dessa epidemia, ela te olha com outros olhares. Quando você passa a ser diagnosticada
com uma pessoa soropositiva, aí sim você começa a repaginar a sua vida. Gostei muito do depoimento agora do Guilherme, entende? Porque ele traz tudo o que realmente a epidemia traz. E uma coisa que é interessante é uma coisa muito religiosa, isso vem muito do preconceito, a culpa, né? Porque a culpa foi criada, né, para que nós nos sentíssemos mal. Então, toda vez que você é diagnosticado ou diagnosticada, né, você traz esse senso de culpa. Porque eu sabia, e por que eu fiz? Né? Vem essa interrogação. Mas temos que lembrar uma coisa. Muitas pessoas ainda, elas têm a informação, mas a informação não chegou a elas. Isso é um gap, isso é uma distância muito grande. Quando você sabe que existe o vírus do HIV, né? Mas você ainda não se adaptou a ele, você ainda não acredita que ele possa te atingir. Então, isso tem que ser trabalhado de maneira que todos vocês, todos nós, somos importantes para a sociedade, então nós devemos nos cuidar, né? E você parte do princípio, eu tenho que me cuidar para poder cuidar do nós, que é o coletivo. Então, quando você tem esse princípio, a epidemia muda de cara. Deixa eu trazer para você... Desculpa, Fernando, só um minutinho, que a gente está com algumas participações aqui que eu acho importante a gente trazer a participação de quem está assistindo a gente. A Silvia Teixeira, que é do Instituto Oswaldo Cruz, aqui do IAC Fiocruz, ela mandou para a gente via WhatsApp. Ela gostaria de perguntar aos convidados de que maneira eles acham que projetos voltados especificamente para o público adolescente podem contribuir para a política de prevenção ao HIV. Somente nas escolas? Não. No caso, o jogo foi uma dessas do próprio IAC, uma ótima ideia, né, Cláudia? Pensada não apenas para seu uso nas escolas, Sim. né? E acho que é bem importante pensar, né? E é que não precisa ser um especialista, né? Mas, por exemplo, o jogo, eu aproveito para trazer um pouco mais, ele tem um mini dicionário. Ele tem uma série de outras atividades complementares de brincadeira, de conversa, para poder dar continuidade, né, para que essa conversa aconteça em diferentes momentos e a partir de distintos ângulos. Porque eu vou não pedir é um para o tema... pessoal colocar de novo o link aí do jogo do IOC, para quem quiser acessar. Desculpa, Cláudia. Não é isso, é um tema que não se esgota numa conversa só, junto com adolescentes, nem com adultos. E é bacana quando uma pessoa como o Guilherme faz um vídeo, coloca no YouTube, né, Fernanda, Sim, assim, esse compartilhamento. Um vídeo falando da sorologia dele, achei muito bacana, porque eu digo para vocês assim, eu já estava engasgado com isso já há um bom tempo, poder falar, porque é como ele falou, é difícil você conviver com HIV, né? Quando uma pessoa não sabe que você vive com HIV, como é que você vai lidar com essa pessoa? Como é que você vai contar para o seu parceiro? Como é que você vai contar para o seu amigo, né? Os familiares. Quando eu descobri o meu diagnóstico, eu falei com a minha irmã, e ela falou assim, você tem que falar com a minha mãe. Eu falei, tá. Eu enrolei para falar com ela durante uns 30 minutos. Foi difícil falar para tua mãe? Eu sentei e falei assim, olha só, aconteceu uma coisa e não sei como é que você vai reagir. Ela, o que foi? Aí eu falei, meu exame de sorologia para HIV deu positivo. Aí ela falou para mim assim, pô, tu deu mole, seu mané? Aí eu falei assim, e aí? Eu falei, eu vou começar o tratamento, mostrei tudo para ela, que bom. Aí eu deixei ela e minha irmã como responsável, que assim, um dia que eu não consegui pegar meus antirretrovirais, elas vão buscar para mim, né? E depois disso, assim, surgiu mais a preocupação, assim, não ficar na chuva, cuidado com sereno, olha essa alimentação, e isso. Então, assim, aquela preocupação de mãe dobrou mais ainda, até hoje, né? Então, assim, logo após também eu contei para algumas pessoas, meus 2 melhores amigos, eu contei para eles porque eu precisava contar isso. A minha amiga, ela brigou comigo, ela falou, poxa, por que você não me contou logo de início? Porque eu fiquei com medo da reação dela, mas ela veio, ela me abraçou e falou assim, eu vou estar junto com você até o final da sua vida e não importa como você esteja. E vem cá, Fernando, como é que você descobriu? Você teve algum sintoma? Você foi buscar o diagnóstico? Não tive sintoma, porque eu sempre fazia o exame periodicamente de 6 em 6 meses. Você procurava saber? Eu procurava saber. Essa é uma questão importantíssima, né? Então, como a minha janela imunológica ainda estava aberta, eu deixei passar o período e quando foi no dia 30 de maio desse ano, que foi quando veio o meu diagnóstico. Que eu recebi o diagnóstico, fui fazer um teste rápido. E engraçado, quando eu cheguei na clínica da família para poder fazer,
fala, vim fazer o teste rápido. A agente de saúde me perguntou, por que você quer fazer? Não tem que perguntar. Se a pessoa está ali para fazer o teste rápido, porque algo ela tem. Entendeu? Ou está fazendo... Ela quer saber também, assim, por uma prevenção. Né? Agora, essa quer cultura saber. do exame preventivo, né? Você Isso. pode não ter feito nada, nenhum comportamento diferente, mas periodicamente você vai lá... Você quer saber como está a sua saúde. E eu prontamente eu falei, eu tive que falar, olha, eu sou uma pessoa, sou um homossexual, né? Então, assim, já tive relações com pessoas que vivem com HIV. Então, eu passei do prazo para poder vir no período, então vim agora. Ela... Você ainda se justificou, né? Ainda tive que me justificar para poder conseguir o teste. Não deveria precisar, né? Não precisaria. Precisa, né? Você pode dizer então, não, né? eu fui direcionado à sala, fui fazer, fui muito bem acolhido. O pessoal, já conheço o pessoal, a gente brincou, zoou um pouco. E quando veio o meu diagnóstico, acho que o pessoal falou assim, já que ele é tão extrovertido, acho que ele vai dar um berro, vai gritar que não. Só para a gente voltar para aquele pontinho do finalzinho do programa, você foi a uma unidade de atenção básica. Onde é que você fez esse diagnóstico? Então, o meu diagnóstico eu fiz na clínica da família do meu bairro, lá em Paciência, no 7 de abril, né? E a medicação você está buscando? A medicação, agora eu busco na Policlínica na Antônio Ribeiro Neto. Você foi direcionado, né? Você recebeu Eu comecei o tratamento lá e transferi para cá, porque é muito mais próximo para mim, porque eu trabalho no prédio ao lado da clínica, então se eu precisar de alguma coisa, o meu médico está ali. E você está tendo acesso ao tratamento? Sim, eu tenho acesso ao tratamento. Sobre a pergunta, falar sobre HIV e AIDS é em qualquer espaço. Qualquer espaço nós temos que falar. Nós temos que falar isso na igreja, temos que falar isso na escola, temos que falar isso na hora do jantar, na hora da novela, sabe? Esse tema, esse tópico, ele não pode ser esquecido, principalmente quando nós estamos trabalhando, principalmente com juventudes, com uma população que está completamente estrangulada na educação sexual. Né? E uma coisa que o Fernando traz, que é importantíssimo, são redes de apoio. Né? O silêncio é igual à morte. Se você é diagnosticado, você tem que procurar uma rede de apoio. É com o seu melhor amigo, é com seus familiares, é com uma pessoa. Você não pode silenciar. Você não deve. Você tem o direito, você não tem que sair por aí dizendo eu sou soro positivo, mas você precisa de uma rede de apoio. Essa é uma escolha, né? Tem que ter uma pessoa que saiba, porque no caso assim, se você vier adoecer, a pessoa saiba como agir, entendeu? Levar uma unidade básica de atendimento a um hospital e chegar e falar, a pessoa é diagnosticada com o vírus da imunodeficiência, o HIV, e ali já vai ter todo um atendimento, não próprio, mas assim, vai ter um atendimento mais assim, amplo e vai ter um olhar para aquela pessoa, né? Não vai deixá-la ali desamparada. Então... Eu queria trazer mais uma participação aqui da internet. Não, no caso, ele está assistindo pela TV aberta, mandou pelo WhatsApp. Givanildo, de São Paulo. Ele pergunta se o jovem está preocupado com a sua vida sexual e também pergunta se o jovem descobrir que é portador do HIV, se ele tem apoio durante o tratamento. Aí eu quero emendar aqui duas questões para vocês, inicialmente o Fernando, Cláudia, por favor, comentando também, Wagner. A tua família, de alguma forma, ela é convidada pelo sistema de saúde para participar e se envolver, porque a irmã do Guilherme fala muito disso, né? Do quanto Sim. foi também para ela impactante, do quanto foi importante ela se envolver com ele nesse tratamento, né? Esse engajamento. E uma segunda questão, falar com um parceiro é uma questão obrigatória ou um direito de escolha? Então, envolver a família é bom, porque ali é só a base, né? É o seu começo, meio e fim. Então, lá em casa, eles são direcionados. Às vezes eu falo que essa semana eu precisei de pegar um medicamento que eu tenho, né, os meus, dá para uma pessoa que não tinha. E eu pedi, mãe, pega que a pessoa vai buscar. Né? Então, assim, me ajuda nessa parte. Então, me dá esse apoio. E em questão de falar com o parceiro, eu acho que tem que primeiro analisar, porque tem pessoas que falam assim, já aconteceu comigo, eu não tenho preconceito, não tenho estigma, mas quando você conta que você é uma pessoa vivendo com HIV, a trajetória já toda muda. A pessoa já começa a se esquivar, já começa a dar uma desculpinha daqui, uma desculpinha de lá e some.
Então, eu vejo que isso, a pessoa ela não está preparada. Ela fala de boca para fora, mas conviver com uma pessoa que seja diagnosticada com HIV, ela não está preparada. E desde o início da epidemia, né, em 1983 a 2019, né, o Fernando tem a sorte de ter família que apoia. Porque também nós temos, dentro da história da epidemia, nós temos famílias que expulsam pessoas de casa simplesmente por ela ter sido diagnosticada pelo HIV. Né? Então, isso é muito importante também trazermos, que a família é o eixo, mas nem todo mundo tem a mesma família. Né? Então, isso é uma coisa que tem que ser falado. Então, a igreja deveria falar isto, sabe? A escola deveria falar isso, deveria trazer a família realmente para que desse um suporte para a própria família. Porque também a família, quando recebe diagnóstico dos seus, ela também tem um impacto. Né? Ela faz parte de alguma forma, faz parte, né? Principalmente famílias que se apoderam do amor, do carinho, da solidariedade. Ela tem um impacto de ter um filho diagnosticado, uma filha diagnosticada com positiva. Então, esse tratamento também com a família é importante. Cláudia? É uma epidemia de significados. Eu acho que isso está sendo dito, né, desde a década de 80, e hoje em dia, o que eu acho que a gente está reiterando é que esses significados precisam ser apropriados, eles precisam circular. O direito à prevenção precisa ser reivindicado, né? Embora seja mais difuso do que a reivindicação pelos direitos de quem já vive com o vírus, mas me parece que, embora a gente não tenha uma cara, e acho que não precisa ter uma cara, a gente precisa ter clareza de um certo horizonte comum. Né? E, portanto, parte dessa preparação para entender essas questões é compreender que um dia pode ser alguém muito próximo, um dia posso ser eu. E mais uma outra coisa, e entender que nos relacionamentos, né, afetivos sexuais, muitas vezes quem mais próximo é quem mais a gente confia. Né? A gente precisa ter uma reflexão a respeito disso sem moralização e sem culpabilização, porque as infecções acontecem no mundo, nas relações, no afeto, nos encontros, no tesão, etc. Então, é bom entender, não apenas que é preciso, como falou Guilherme, desconstruir a ideia de que uma doença só do outro, mas também entender como é que a gente se protege. Né? Se as nossas crenças e os nossos afetos, por vezes, fazem com que as pessoas abram mão da camisinha, por exemplo. Por laços de confiança, porque você isso quer é curtir. muito comum, é muito importante a gente falar isso, né? Eu não sei nem se as pesquisas conseguem realmente identificar o percentual de casais, jovens ou não, que não utilizam o preservativo na hora do sexo, e isso muitas vezes é tão vexaminoso que nem se fala, né? Ninguém assume que não use, muitas vezes isso é uma grande problemática, né? Às vezes o preservativo está ali em cima da mesinha, mas não usa, prefere fazer, como eles dizem aí, no modo natural, no pele na pele, mas esquece que além do HIV, existem outras ISTs, né? Existe a sífilis, a hepatite, né? Então, assim... Clamídia, gonorreia... Existe uma infinidade. Uma infinidade. Agora, Fernando, você se tornou membro da Rede Jovem Rio. Eu queria saber, assim, rapidamente você se engajou, né? Tem 6 meses, não tem nem um ano de infecção ainda, você já se engajou. Eu queria saber o que representa isso para você, qual a importância disso para você, como é que está sendo se inteirar nesses ambientes em que se discute isso, como o Wagner está aqui paulatinamente falando da importância. Né? Uma escola. É uma escola porque a cada dia a gente aprende, porque o meu diagnóstico não é igual ao do outro, o outro não é igual ao do outro. Então, cada corpo uma história, né? Cada corpo uma história. Então, assim, eu comecei a aprender a lidar com o HIV quando me engajei na rede jovem, e quando eu tive meu primeiro contato com uma pessoa que me vi no Facebook, pediu ajuda, né? E ajudei de todas as formas, como eu pude, mas infelizmente ele veio a falecer porque houve uma negligência, porque, assim, lógico, houve um abandono do tratamento, e dali eu botei na minha cabeça, aonde precisar eu vou ter que estar lá,
né, assim, segurando uma mão do outro para poder não deixar cair. Então, assim, para mim, né, ter contato com aquele jovem, tirar ele de dentro de casa, que estava num estado muito crítico, botar dentro do carro, você sem apoio nenhum, eu iniciando dentro da Rede Jovem, eu lembro, não vou esquecer nunca mais disso, o pessoal estava em São Paulo, a Regina estava em São Paulo no congresso, ela conversando comigo pelo telefone e eu brigando por ele, mas eu vi que assim, o que eu pude fazer eu fiz, fiquei com ele quase uma semana dentro de uma UPA, né, indo e voltando trabalhando, mas infelizmente ele veio a óbito. Mas então, a partir daquele momento eu decidi que a minha vida seria assim, ajudar sempre o próximo, né? Ir aonde meus pés consigam ir, aonde minhas mãos alcançam. E aí você está se ajudando também, né, E me Fernando? ajudando, porque eu dando apoio para a pessoa, eu estou me apoiando. Então assim, conforme eu vejo a fraqueza do outro, eu estou me fortalecendo para poder ajudar. Só para colocar para vocês, a gente está começando a caminhar para o finalzinho do programa e eu acho muito importante a gente trazer falas que realmente a gente deixe como mensagem para quem está assistindo a gente, pensando no fim desse estigma, né, Wagner? A coisa interessante que eu sempre falo, todos os dias no nosso projeto chegam pessoas, né, que são recém-diagnosticadas ou que estão em dúvida em fazer o teste, né? E eu tenho uma frase que desde 1983, 84 eu uso muito. Você não é o primeiro e não será o último. Então vamos enfrentar junto o diagnóstico que vier. E pensando nisso como sociedade também, isso, né? Quando você pensa num coletivo, isso primeiro, para você fortalecer esse indivíduo que realmente vai ser diagnosticado ou foi diagnosticado positivo, né? Então, falar que você não é o primeiro e nem será o último, isso dá um fortalecimento. Vamos com os outros que já se infectaram, que estão vivendo e convivendo com HIV, né? Aprender com eles. O que o Fernando traz como aprender todos os dias. Eu aprendo todos os dias. Desde o início da epidemia até hoje, eu estou aprendendo hoje aqui. E lá no início da epidemia, Fernando, nós não tínhamos apoio nenhum. Nós não tínhamos AZT, nós não tínhamos antirretrovirais, nós não tínhamos a terapia, nós não tínhamos hospitais que recebiam... E o estigma era muito mais violento, né? Nós curávamos, nós tratávamos nossos iguais, com cibalena, melhoral infantil, chá de folha de goiaba, entende? Porque não tinha nada. Em 83, 84, nós não tínhamos nada, não sabíamos nem se eu encostasse a mão dos colegas que eu tratava, que eu era cuidador deles, não era enfermeiro, mas era cuidador deles, né? Porque ninguém, a família abandonou. Por isso, quando nós falamos em família, eu toquei isso. Porque no início da epidemia, as famílias abandonavam, os amigos abandonavam, as pessoas morriam sozinhas. Era pouquíssimo o laço que nós tínhamos, né? Os grupos que nós tínhamos formado para que ajudasse o seu próximo. Isso no início da epidemia. Hoje em dia, a epidemia tem uma outra cara, tem um outro significado, né? Nós temos redes de apoio, nós temos antirretrovirais, mas no início não tínhamos. Então, em 1990 para cá, todas as pessoas que chegavam no nosso projeto, eu dizia, você não é o primeiro, você não será o último. Então, vamos enfrentar essa questão junto. E isso dá certo, sabia? Quando você recebe um apoio, quando você dá a mão, sabe? Quando você direciona, quando você vai. Porque nós enterramos muitas pessoas. O início dessa epidemia, eu enterrei toda a minha geração. A minha geração dos anos 70, que era a minha idade dos anos 80, eu enterrei todos que foram diagnosticados, né? Eu enterrei eles. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a epidemia tem um outro significado, tem uma outra cara, mas ainda continua matando. Ter HIV não significa não ter futuro, né, Cláudia? Não, pelo Qual é a contrário. perspectiva que você tem aí? O que você pensa que está por vir nessa questão HIV/AIDS? Eu acho que a gente tem um desafio enorme, que é pensar o que é ser jovem agora. Né? Lembrando, tem um sociólogo, né, que fala que a juventude é apenas uma palavra. Né? Tem juventudes. O projeto é com juventudes. Exatamente. Exato. Tem contextos, tem identidades, tem projetos de vida tão diferenciados. Inclusive, uma das pessoas né, muito mais filiadas, talvez, à educação em casa, enfim. A prevenção tem que ser pensada para todo tipo de modo de estar ou de ser jovem, incluindo aqueles que seguem, né, religiões ou nenhuma religião, aqueles que têm, né, que têm muito como uma questão importante na sua vida, a identidade sexual ou não. Então, acho que
com a renovação de um feminismo hoje em dia, que é apropriado por essas juventudes, né, com um crescimento de políticas, né, de fortalecimento, de proteção às pessoas LGBT, que tudo bem, que está sofrendo uma série de fragilizações e tudo mais, mas com esse tipo de avanços nas últimas 2 décadas, em termos de, né, de uma certa apropriação de princípios, de discursos por parte dessas juventudes, eu acho que é assim que a gente tem que recompor o que a gente entende por prevenção, que não é só talvez essas frases de efeito, né? Não é só o medo, testar, né? Não é só o medo, né? Não é o nojo perante uma infecção sexualmente transmissível que a gente vai enfrentar, né? Essa epidemia, né? Gente, eu preciso infelizmente encerrar o programa, mas eu não quero encerrar sem uma fala sua, Fernando, rapidinha para a gente poder finalizar o programa, uma mensagem para quem está assistindo a gente do que você está trazendo com essa sua vivência. Acho que as pessoas devem ter mais empatia pela outra, né? Independente do diagnóstico sendo positivo ou negativo, saber lidar com essa questão de que hoje em dia viver com HIV não é um tabu e viver com HIV nós podemos viver feliz. Viver. Né, Fernando? Muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando a sua história. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Prazer. Vamos em frente, enfrentando esse desafio de trazer empatia para a sociedade como um todo, né? Para poder tratar esses temas sem tabu. Muito obrigada, gente. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo Canal Saúde ou pela internet. E não esquece, não existe grupo de risco, existe prevenção, teste rápido para diagnóstico nos postos de saúde e tratamento. Se quiser rever ou compartilhar esse programa, já está disponível no nosso site, lá no Canal Saúde. E eu espero você na nossa próxima conversa. Até lá!